glorificado, engrandecido seja o teu nome, Pai. Aleluia. Aleluia. Esses dias eu recebi de um colega um roteiro de uma palavra que eu achei bem interessante. E essa palavra ela fala sobre 3 ladrões que roubam a presença de Deus e as bênçãos de Deus de dentro da nossa casa. São 3 ladrões que a gente permite que entre na nossa casa e que, com as nossas atitudes, com aquilo que nós fazemos, eles se apoderam das bênçãos de Deus, eles se apoderam da presença de Deus e levam embora. E é interessante que esses 3 ladrões, eles estão ligados a um único membro do nosso corpo. Eles estão ligados à nossa língua. São 3 ladrões que, às vezes, sem a gente perceber, nós estamos dando espaço para eles, nós estamos dando lugar para eles, nós estamos permitindo que eles entrem na nossa casa e roubem as nossas bênçãos, roubem a nossa paz, roubem a presença de Deus na nossa vida. O primeiro desses ladrões, ele está lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 1. E a palavra de Deus, ela diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Em outra versão, ele diz assim: deixando, pois, toda malícia, todo engano, todo fingimento, a inveja e todas as murmurações. A murmuração é o primeiro ladrão que rouba as nossas bênçãos e que de alguma forma rouba a presença de Deus de dentro da nossa casa, da nossa vida. É quando a gente está sempre reclamando das coisas que acontecem conosco. Sabe, às vezes a gente fica doente e reclama, poxa, eu tô doente, que saco, que droga. Aí a gente reclama do trabalho, aí a gente reclama do salário, a gente reclama do país, a gente reclama de tudo. A gente tem essa mania de reclamar das coisas. E a reclamação, ela sempre tira de perto de nós aquilo que Deus quer nos dar. É interessante que, certa vez, eu não me recordo agora se foi com o apóstolo Paulo ou se foi com o apóstolo Pedro, aliás, foi com o apóstolo Paulo, que perguntam para ele o que eles precisavam fazer para ser salvos. E a primeira coisa que Paulo fala é: sejam agradecidos por tudo o que vocês têm. Se nós não formos agradecidos pelas coisas que nós já temos, como que Deus vai nos dar mais? Se nós não agradecermos a Deus por tudo aquilo que nós já recebemos, como que Deus vai colocar sobre nós mais coisas? Uma coisa que eu tenho aprendido muito nesses dias, nesses tempos, é que caminhar com Deus é a mesma coisa de um filho caminhando com seu pai. E é por isso que Deus é o nosso Pai.
O pai, ele está sempre fazendo testes com o filho. O pai, ele está sempre fazendo testes de confiança com o filho, até onde ele pode ir, até onde ele pode confiar no filho, até onde ele sabe que se ele der uma bênção para o filho, uma certa quantia em dinheiro ou alguma coisa nesse sentido, será que ele não vai perder o filho por causa daquela bênção? É interessante quando a gente vê, muita gente fala, se você ganhasse na Mega Sena, o que que você faria? A maioria das pessoas fala que ia se mudar para a praia, ia parar de trabalhar, ia botar o dinheiro para render e viver de renda o resto da vida. São raríssimas as pessoas que falam que agradeceriam a Deus pela bênção recebida e que ajudariam outras pessoas com aquele dinheiro que ele ganhasse. Então, a murmuração, ela é uma das primeiras coisas, dos primeiros ladrões que entram na nossa vida e roubam de nós as bênçãos que Deus tem para nós. Roubam de nós a paz, roubam de nós a comunhão com outras pessoas. Porque, sabe, nem todo mundo gosta de ficar perto de pessoas que reclamam o tempo inteiro. Não é todo mundo que tem paciência de ficar perto de pessoas que estão murmurando o tempo todo, reclamando o tempo todo, só tem palavras negativas, né? Só tem palavras de reclamação. Então a murmuração, ela rouba de nós tanto a presença de Deus, quanto as bênçãos que Deus tem preparada para nós. O segundo ladrão, ele está lá no livro de Provérbios, no capítulo 6, no versículo 19. E a palavra de Deus, ela diz assim: a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Esse é o segundo ladrão que rouba de nós a presença de Deus e rouba de nós as bênçãos. É a tal da fofoca. É aquele que leva e traz, é aquele que fala mal das pessoas. Olha, você viu o que fulano fez? Ó, você viu não sei o que aconteceu na vida de fulano? Muitas vezes ele dá conta da vida de todo mundo, menos da sua própria vida. Vive fofocando, falando mal das pessoas, vive dando notícia da vida de todo mundo, muitas vezes, sabe, ali na sua vizinhança, ele sabe tudo o que acontece na casa de cada um. É o fofoqueiro. É o jornalista do bairro. Sabe, a fofoca, ela causa discórdia, a fofoca, ela causa problemas, a fofoca, ela causa é, 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 raiva entre as pessoas. E principalmente quando a fofoca é mentira, é falso testemunho, é acusação falsa, é coisa que nós falamos, mas não temos prova. Sabe, Deus abomina a fofoca, Deus abomina quando a gente olha e fala da vida dos outros, sendo que a nossa própria vida precisa de atenção. Nós não podemos dar espaço para fofoca na nossa vida. Deus, ele quer que a gente tenha a nossa vida, sabe, vivida
para nós mesmos, preocupados em viver cada vez melhor, ajudando os outros e não prejudicando os outros. Jesus, ele foi bem claro, sabe? Ame o seu próximo como você ama você mesmo. Aquele que ama, ele não faz fofoca. Aquele que ama, ele não fala mal. Aquele que ama, ele não sai por aí espalhando alguma coisa de errado que o outro fez ou deixou de fazer, não. Então a fofoca é o segundo ladrão que tira de perto de nós a presença de Deus e bloqueia as bênçãos de Deus de chegar até nós. Que a gente possa, sabe, não dar espaço à fofoca na nossa vida, que a gente possa morder na nossa língua toda vez que a gente for falar alguma coisa de alguém, principalmente porque nós não temos nada a ver com a vida dessas pessoas. A gente precisa tomar conta da nossa vida. A gente precisa colocar a nossa vida diante do altar de Deus. A gente precisa levar a nossa vida a ser cheia do Espírito Santo. E não ficar preocupado com aquilo que está acontecendo na casa do outro. E tem um terceiro ladrão que também rouba a presença de Deus e rouba as bênçãos. E a gente pode ver esse ladrão lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 29, aonde a palavra de Deus diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas aquela palavra que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que te ouvem. Esse terceiro ladrão, eles são os xingamentos, as palavras ruins que saem da nossa boca, as maldições que saem da nossa boca contra os nossos filhos, contra o nosso cônjuge, a nossa esposa, o nosso esposo, contra o patrão, os irmãos, os xingamentos, sabe? Aquela palavra de maldição que a gente lança contra a vida daqueles que às vezes fazem alguma coisa de ruim para nós. E a gente acaba lançando palavras de maldição, palavras de xingamento, a gente xinga, a gente fala mal daquela pessoa, amaldiçoa a vida da pessoa. Sabe, infelizmente, tem muitas casas, muitos lares que estão cheios de palavras agressivas e de ofensas. São lugares onde a gente não ouve muita palavra de amor, muita palavra de carinho, não, a gente ouve palavras de agressão, palavra de ofensa. E às vezes a gente até fala, não, estava só brincando. É só uma brincadeira. Mas quando a gente vai ver, a gente já ofendeu a outra pessoa, a gente já xingou, já causou uma tristeza no coração da outra pessoa. Em Efésios, como a gente já leu, né? Nenhuma palavra má saia da boca de vocês, mas apenas a palavra que for útil para edificar os outros. Você já pensou se a gente começasse a viver dessa forma? Que da nossa boca saísse só palavras boas para abençoar, para edificar, para engrandecer, para tratar bem as pessoas, para fazer com que os outros se sintam bem. Ah, mas essa pessoa só me faz mal. Não importa, você vai fazer a sua parte.
Você vai fazer aquilo que Jesus mandou você fazer. Não importa o que o outro está fazendo. Não interessa para você o que o outro está fazendo. O que interessa é aquilo que você vai fazer. Sabe, aonde essas coisas dominam, esses três ladrões dominam, a presença de Deus ela não permanece. Mas se a gente se arrepender, se a gente pedir perdão a Deus e pedir que Deus não se afaste do nosso lar, com certeza Deus renovará a bênção dele sobre a nossa família. Ele vai tirar esses costumes, essas palavras ruins, essas coisas ruins que saem da nossa boca, ele vai tirar. E ele vai fazer com que a gente tenha outros costumes, ele vai fazer com que a gente viva de outra forma. Ele vai fazer com que a gente se coloque na posição de abençoador e não de amaldiçoador. Que essa palavra hoje possa nos mostrar as nossas atitudes que nós muitas vezes estamos tendo dentro da nossa casa e a gente não entende o porquê, qual é o motivo da nossa casa não prosperar, das coisas que a gente faz dentro de casa não ir para frente, do nosso relacionamento não prosperar, não ser melhor. Às vezes a gente não entende por que a nossa vida fica tão parada. Às vezes a gente não entende por que as bênçãos de Deus não caem sobre nós da mesma forma que caem sobre outras pessoas que nós conhecemos. Talvez seja a hora da gente analisar o que a gente tem feito dentro da nossa casa. E se nós não estamos permitindo que esses ladrões entrem na nossa casa e roubem as nossas bênçãos, a presença de Deus, roubem a ação do Espírito Santo na nossa vida, que a gente possa observar um pouco mais e tirar esses maus costumes da nossa vida, vivendo uma vida mais voltada para Deus, mais consagrada para Deus e fazendo com que a nossa boca seja para mais bênçãos do que maldições, seja para mais agradecimentos do que reclamações. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, que a nossa casa possa ser abençoada com essas palavras, com esses ensinamentos, e que a gente possa colocar isso em prática na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, meu Deus maravilhoso, obrigado, Senhor poderoso. Obrigado por essa palavra, meu Deus. Obrigado porque nós podemos estudar a tua palavra juntos como família. E nós podemos, Senhor, entender muitas coisas que a gente faz de errado, Senhor. Nós te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você ande, por onde quer que você vá, que você seja uma bênção, que a sua boca seja para abençoar, que as palavras que saem da sua boca sirvam para trazer bênção sobre a vida das pessoas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém. Brigadão. Que Deus abençoe vocês. Que Deus dê a vocês uma semana de vitórias. Que Deus dê a vocês uma semana abençoada. Que Deus esteja enchendo a casa de vocês com
cura, com vitórias, com paz, com alegria, com prosperidade, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, Pai, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a fazer com que a palavra postada nesses vídeos alcance até os confins da internet. Seja enviada para várias pessoas. Faça com que a vida dessas pessoas seja edificadas em nome de Jesus. Seja você também um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra e envie para todos os seus contatos e poste nas suas redes sociais. Permita que as pessoas que você ama ouçam, meditem nessa palavra, engrandeçam a sua fé com essa palavra, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, tenha uma noite, um dia, uma tarde abençoada. Que Deus te abençoe muito. Abreijos para você e até o próximo vídeo.